anos. Para quem não me conhece, eu sou gestora comercial do Grupo Omint. E vou passar essa manhã com vocês para falar sobre o produto Keep Saúde. Prometo que em um outro momento eu falo de Omint, de produtos Omint, mas hoje é Keep Saúde. É uma aula muito boa, porque eu falo que a Keep Saúde é uma disruptura no mercado, é um modelo de saúde que veio para ficar, e a gente tem que cada vez mais buscar conhecimento. Conhecimento gera oportunidade. Então, aproveitem essa manhã, vamos trocar bastante figurinha, vamos ter a troca de experiências para vocês conseguirem efetivamente alavancar vendas da Keep Saúde. Eu acredito muito nesse produto, eu entendo que é uma medicina diferente e que veio para ficar. É um novo conceito de cuidar de pessoas. Eu costumo questionar, né, qual é a operadora de saúde que te liga perguntando se você está bem, se você fez os seus exames anuais, né? Os exames preventivos. E com a Keep Saúde, ela proporciona isso para os clientes. E é muito bom vender algo que a entrega tem uma excelência do Grupo Omint. O Grupo Omint, falando um pouquinho de Grupo Omint, pincelando, né? Para quem não conhece, a Omint tem mais de 40 anos no mercado, sempre atuando na excelência de atendimento, na excelência da entrega do serviço em saúde. Durante a sua trajetória, ela sempre buscou certificações, ISO 9001. Gente, ISO 9001. Sabe aonde eu tenho esse certificado? No call center, na entrada, no 0800. Todo ano a gente recebe o selo do ISO 9001 de qualidade no protocolo. Eu atendo esse cliente em até 6 segundos. Essa é a nossa certificação. A Clínica Omint, odontológica, tem Joy Commission Internacional, que é o selo de qualidade. Só os bons hospitais de São Paulo, como Einstein, Ciro, são eles. Imagina uma clínica odontológica recebendo essa certificação. Então, durante 40 anos, ela sempre buscou a qualidade no serviço, a qualidade de entrega. Está no nosso DNA. A gente não sabe fazer diferente. E esse mesmo conceito levou em seguro viagem, seguro de vida, seguro em grupo, empresa. E a Keep Saúde veio em 2021. Ela entendeu como um modelo que veio para ficar, uma nova maneira de cuidar de pessoas. Eu trouxe uma pessoa muito especial aqui, que é a Amanda, a nossa coordenadora do cuidado. Ela vai explicar um pouquinho por que a gente fala que a Keep Saúde é um plano para a saúde. Até hoje, vocês comercializaram um plano que cuidaram de pessoas que tinham um diagnóstico e iam para o tratamento. O que é a Keep Saúde? Qual é essa nova maneira? É o que eu comentei, é um contato proativo. Eu quero conhecer o meu cliente, eu quero saber os hábitos dele, eu quero entender qual é a necessidade dele e acompanhá-lo. Por isso que é proativo, eu vou acompanhando e eu ligo, sim, para esse usuário, esse cliente, para saber se ele está bem, se ele fez os seus exames de rotina. E é isso que a gente começa, o nosso slogan eu sou um plano para a saúde, para mantê-lo saudável. E a Amanda vai contar um pouquinho da nossa trajetória, que já há mais de 2 anos, né, Amanda? Muito obrigada pela sua presença. E aproveitem esse momento, estejam aqui 100% para poder colher as oportunidades na hora da venda. Vamos lá. Bom dia, pessoal, tudo bem? Bom, como a Cris falou, eu sou enfermeira, trabalho no Grupo Omint há 13 anos, e há 2 anos eu estou à frente da equipe, fazendo a gestão dos processos operacionais e da equipe de saúde e cuidando do cuidado coordenado. Eu não sei quantos de vocês têm familiaridade com esse conceito de cuidado coordenado, mas a gente está falando de organização do percurso do cliente. Num plano convencional, o cliente tem que buscar a rede credenciada na medida da necessidade deles. Então, ele tem uma dor específica, ele vai procurar um médico que ele entende que atende melhor a necessidade dele.
dentro da Keep, a gente está falando de um produto que vai oferecer para o cliente toda uma consultoria, todo um acolhimento e um acompanhamento do percurso de saúde dele. Então, o cliente não precisa decidir o que ele precisa. A gente está à disposição para auxiliá-lo durante toda essa jornada. Nós, como equipe de saúde, temos condição de aconselhá-lo, de orientá-lo, de dizer o que está melhor para ele naquele momento e esclarecer todas as dúvidas e fazer todo o acolhimento de saúde que ele precisa. A gente fala de um plano de saúde, de um plano para a saúde, aliás, desculpem, porque a gente incentiva que o cliente utilize a Keep o tempo todo. Quando a gente compra um plano, normalmente a gente está mais preocupado com rede hospitalar. Imagino que o cliente pergunte muito isso para vocês, né? Quais são os hospitais? Quantas clínicas? Quantos laboratórios eu tenho à minha disposição? Mas e o nosso dia a dia? As nossas demandas mais simples, aquela dorzinha nas costas que incomoda todo dia, a dor de cabeça, a queda de cabelo, o nível de estresse, a alimentação saudável. A gente está falando de demandas que são muito mais presentes no nosso dia a dia e que nem sempre a gente encontra recurso para cuidar. E aqui na Keep a gente oferece isso. Então, nós somos uma operadora, um produto que orienta o cuidado a partir da atenção primária à saúde. Provavelmente vocês já ouviram falar de atenção primária. A gente está falando de atenção primária como a porta de entrada para uma rede de saúde, para um sistema. Dentro da atenção primária, a gente vai ter um time muito qualificado, que vai auxiliar nessa chegada do cliente, vai acolhê-lo. Então, logo que ele entra na Keep, ele já tem a disponibilidade de utilizar o produto, já vai ter um plano de cuidados personalizado e vai ser convidado a utilizar o plano. Então, educador físico, nutricionista, acompanhamento com médico, enfermeira, psicólogo. Dentro desse plano de cuidados, a gente tem aí todo um know-how do nosso time multiprofissional que vai auxiliar esse cliente nas suas principais demandas. Então, um plano com coordenação de cuidado, retomando esse conceito, um plano em que a gente faz o percurso assistencial junto com o cliente, a gente coordena as suas demandas, ajuda, orienta que ele tenha o melhor acesso que ele precisa. Uma equipe de atenção primária própria. Então, diferente de alguns produtos que existem no mercado, que terceirizam o seu time, que trazem médicos de rede credenciada, a gente tem um time de atenção primária forte e próprio. Eu digo forte porque a gente investe muito nesse time, com remuneração diferenciada, com formação contínua. Todos os nossos médicos e enfermeiras são especialistas em atenção primária à saúde, muitos deles professores universitários, formadores de outros profissionais nessa área e muito experientes na atenção primária. São profissionais altamente qualificados e prontos para identificar problemas de saúde e auxiliar o cliente em qualquer que seja a sua demanda. Integração e troca de informações com a nossa rede credenciada. Então, para que a gente coordene cuidado, a gente precisa trocar informação em saúde. Acho que esse é uma das grandes dificuldades que a gente tem na saúde suplementar hoje em dia. Então, a gente tem, através de um prontuário eletrônico, todos os times integrados para que a gente troque informações e encurte esse percurso. Imaginem vocês o quanto que o cliente não demora para chegar até um diagnóstico ou um tratamento num plano convencional. Ele marca o primeiro médico, passa naquele médico que não é especialista no que ele precisa, vai para um segundo médico, aquele segundo médico vai pedir exames, ele vai para o laboratório, aguarda resultado, volta no médico. Quando a gente está falando de um time que troca informações, a gente está falando de um time que vai cuidar junto do cliente. Então, esse percurso de cuidado é muito mais rápido. A gente consegue mais rapidamente atingir os objetivos de saúde desse cliente. Então, a rede e o nosso time próprio trocam informações. Ele pode utilizar os mesmos exames, ele vai ter o histórico de saúde dele dentro do prontuário, então ele não precisa chegar no próximo médico e contar toda a história clínica dele de novo, explicar tudo que ele já toma, tudo que ele já fez de tratamento. O histórico cirúrgico também fica lá. A gente tem os nossos players todos integrados através do prontuário. Serviços digitais que são disponíveis para o cliente. Então, na palma da mão, no app, ele consegue agendar as consultas, consultar as autorizações, enviar exames para o médico, receber mensagens do time de saúde e o atendimento desburocratizado. Apesar de a gente exigir a autorização, cumprir o rol,
tudo que passa pela atenção primária é muito agilizado. Então, dentro do app, assim que ele receber a prescrição médica, ele também já recebe a autorização para os exames dele. Tudo bem prático e rápido. Aqui um pouco da composição desse time de saúde. Então, a gente tem o nosso médico e enfermeiras de referência, são profissionais habilitados, como eu disse, formados em atenção primária à saúde, educador físico, que não é uma cobertura, concordam? A gente não tem educador físico, hoje a gente não pode marcar uma consulta com educador físico no plano convencional, e aqui o educador físico faz parte do plano de cuidados, ele está presente nesse dia a dia junto com a equipe, com o cliente. Nutricionista, psicólogo, físio, terapeuta ocupacional e o fono. Todo esse time, junto com os médicos especialistas, formam essa rede de cuidados que a gente oferece para todo cliente que entra na equipe. E a jornada dele vai partir do primeiro momento. Ele assinou o contrato, ele já começa ali no acolhimento com a nossa equipe de atendimento. Tudo o que eu estou falando para vocês são conceitos novos. Nem todo cliente tem familiaridade com isso. Então, apesar de vocês orientarem, qualificarem a venda, explicarem tudo, ele ainda chega na equipe com algumas dúvidas. O time de atendimento vai esclarecer tudo isso desde a entrada. Então, vai explicar como funciona, quais são os acessos, quais são os canais de atendimento, como que ele pode acessar a equipe dele, na rotina ou na urgência, tudo que ele tem direito, quais são os locais de atendimento, enfim, tirar todas as dúvidas. Depois ele passa por uma primeira consulta de enfermagem. Enfermagem também é uma novidade, né? A gente está muito acostumado com a enfermeira do hospital, que aplica medicamento, que faz curativo, que passa visita. Aqui a gente está falando de um profissional que é altamente qualificada também para acolher, para ouvir. Quantas vezes eu já foi numa consulta e teve a impressão que o profissional não escutou a gente, não ouviu aquilo que a gente tinha para falar? A gente saiu de dentro do consultório com a sensação de que a gente não foi cuidado. Aqui a gente está falando de profissionais que têm uma escuta altamente qualificada. Eles são muito treinados, eles são treinados em comunicação clínica efetiva, para que eles consigam ouvir, para que eles consigam acolher as pessoas. É muito comum que os clientes cheguem no consultório da nossa equipe com a seguinte frase: eu não tenho nada, eu vim aqui só começar mesmo a utilizar o plano, só vim fazer a rotina. E eles saem de lá com um plano de cuidados muito completo, cheio de coisas, porque o nosso time está habituado a conversar, instigar, entender, conversar com essa pessoa, né? A gente pergunta: tem alguma queixa de saúde? Não tenho nada, está tudo ótimo. Tá, e como é que está o seu trabalho? Nossa, estou muito cansado, muita meta para cumprir, muita venda para bater, final do mês chegando, a gente tem que atingir, o grupo pressionando, o cliente que dá muita demanda, muito trabalho, eu me sinto estressado. E você tem dormido bem? Quantos de vocês têm dormido bem aqui? Ninguém vai levantar a mão que está dormindo bem? Quantos de nós conseguem fazer uma alimentação saudável todos os dias? Praticar atividade física? E aí a gente vai trazendo essa pessoa para uma reflexão sobre a saúde dela, entendendo o que a gente pode acolher. Aí vão ser muitas demandas, a gente fragmenta as metas, ajuda essa pessoa a priorizar, a entender o que é importante para ela, e assim a gente vai conseguindo montar um plano de cuidados que faz sentido e que é importante para ela. Mesmo que ela não tenha nenhuma queixa, né? Então, ela não tem dor, não tem uma doença, mas tem uma série de cuidados que a gente pode propor. E num plano convencional, a gente acaba não conseguindo acessar isso. O próprio cliente teria que montar esse seu time multiprofissional, né? Buscando ali na rede, correndo atrás, tentando fazer algum tipo de integração. Aqui, a gente oferece isso para ele. Depois dessa primeira consulta que a enfermeira vai coletar todos os dados, vai ouvir adequadamente esse cliente, vai também explicar para ele como funciona o acesso ao médico, o acesso à enfermeira. A enfermeira vai cuidar de vacina, vai conversar quais são as vacinas adequadas, quais são as vacinas indicadas, vai fazer aconselhamento, enfim. Ele vai passar numa consulta médica. Esse médico vai também atualizar exames, vai ver os exames que ele já fez, vai conversar sobre a proposta de cuidado, vai propor novos exames, vai fazer aí todo um acolhimento de saúde, entendendo juntos qual é o plano de cuidados desse cliente. O que esse cliente vai
ter como objetivo de saúde ali para os seus próximos meses junto com a gente. E aqui, nesse momento, a gente também vai decidir quem vai entrar como retaguarda. A gente vai precisar pedir exame, a gente vai precisar encaminhar esse paciente para algum procedimento cirúrgico, né? Já vai ter que acionar o hospital, a gente vai precisar de uma equipe secundária, que é a rede credenciada de especialistas. O nosso time está habilitado a cuidar das diversas demandas de saúde, mas pode ser que a gente tenha uma nova especificidade. Eu preciso de um cardiologista para compor também esse cuidado. E aí a gente aciona a nossa rede credenciada. Eu preciso de um dermato porque eu tenho aqui uma lesão, uma pinta que está suspeita de câncer. Eu preciso de uma avaliação mais específica. A gente traz o dermato também para o cuidado. Ou não, essa demanda de estresse está muito alta. A gente já está tendo aí uma descompensação da saúde mental dessa pessoa. Vamos acionar o profissional psicólogo também para acompanhar e compor esse plano de cuidados. Percebem como isso vai acontecendo e vai sendo construído junto com o cliente, que também é ator principal desse cuidado. Vocês já tiveram a sensação de entrar no consultório e não ver sentido naquilo tudo que o profissional está propondo para vocês? Alguém aqui já entrou no consultório e saiu de lá sem fazer nada do que o profissional falou? Largou a prescrição. Eu não vou tomar isso, não vou fazer esse exame, porque não faz nenhum sentido. Como o cliente faz parte do cuidado dele, como a gente escuta, como a gente tem tempo também, né? Porque a gente não pode só falar do profissional, tem que ver a estrutura em que ele está inserido. A gente consegue ter condição para que ele também participe ativamente do seu cuidado e também faça. E esse cuidado vai acabar fazendo muito mais sentido para ele. É uma coisa importante que é legal a gente destacar sobre a equipe. Eu falei de condição, né? Nenhuma consulta da nossa equipe acontece com menos de 30 minutos. Então, a gente tem consultas que vão de 30 minutos até 2h30, né? Depende da necessidade aí. A gente tem... Os atendimentos vão acontecer via telemedicina ou presencialmente, na medida da necessidade e da escolha do cliente, mas o time ele tem toda a condição e preparo para ter tempo e para conseguir acolher adequadamente aquelas demandas que são trazidas. Então, não vai acontecer do cliente sair da sala, sair do consultório, sem a impressão de ser ouvido, sem a impressão de ter conseguido falar tudo o que ele precisava para a nossa equipe. E fora que é uma equipe que está acessível no app. A gente tem uma meta de oferecer consultas em, no máximo, 2 dias. De 2 a 3 dias, ele vai conseguir uma agenda. Então, sempre que ele precisar, ele pode agendar uma nova consulta ou mesmo acionar o KeepFone para as demandas urgentes, para que a gente possa oferecer aí um cuidado qualificado para ele. E um outro ponto que eu quero destacar aqui. Nosso time de referência, médicos e enfermeiras, também são formados para aplicar terapias integrativas. Já ouviram falar de acupuntura, auriculoterapia, aromaterapia? São práticas consideradas integrativas e complementares a um tratamento convencional, e o nosso time todo é treinado também para aplicar terapias. Então, dentro de um atendimento de saúde, o cliente também já vai receber algum procedimento, já vai receber algum tratamento, ele já vai sair de lá com alguma conduta para a sua dor, para o seu nível de estresse, para a sua queixa emocional. Não precisa esperar fazer um exame, não precisa esperar fazer alguma outra coisa. Porque essa também é uma queixa muito grande das pessoas. Eu fui no médico, estou com um problema, mas eu ainda tenho que ir fazer o exame para ele poder olhar para mim. Aqui, não. A gente já oferece algum atendimento de saúde logo de cara. E aí, a gente também tem um conceito de conforto, empatia e cuidado. Né? Dentro dos Keep Places, que são os nossos pontos de atendimento, a gente tem essa carinha aqui de sala de estar. Tem cara de consultório médico? Não. A ideia é que a gente desconstrua mesmo aquele espaço frio e branco que a maioria dos consultórios médicos tem. Dentro do Keep Place, o cliente vai encontrar uma sala de estar. Não tem mesa dividindo o médico do cliente. Ele vai encontrar... As crianças vão encontrar brinquedos. A gente tem réplicas e modelos do corpo humano para ajudar essa equipe a explicar e orientar os cuidados de saúde.
Tem aromaterapia, tem música ambiente, tem jardim, tem aquecimento na sala. Então, imagina a mãe levar o bebezinho dela num tempo como hoje. Nossa, imagina tirar a roupinha do bebê. A gente deixa a sala quentinha para acolher o bebê, para ela ficar mais segura. Sempre que é possível, a gente faz o exame físico do bebê no colo dos pais, para não precisar também causar nenhum desconforto, nenhuma insegurança. Dentro do Keep Place, a gente também faz uma série de procedimentos. Então, lavagem de ouvido, sondagem, sutura, curativo, inserção de DIU, cantoplastia, que é aquele procedimento de unha encravada, a gente faz aqui no Keep Place também. Então, muito do que a gente oferece nessa porta de entrada para o cliente já resolve as demandas dele, já atende a maior parte das demandas que ele precisa. Porque a maioria de nós vai precisar desse tipo de demanda. Poucos clientes vão precisar internar todo ano, usar o pronto-socorro todo mês. Mas a maioria de nós vai ter essas demandas do dia a dia para tratar. Dentro do Keep Place, a gente também tem o atendimento, além da equipe de referência, de alguns profissionais da equipe multiprofissional. Então, alguns atendimentos do psicólogo também acontecem aqui, o educador físico também atende aqui, e a gente tem vários pontos de atendimento. Hoje são 7 Keep Places, 7 locais espalhados pela cidade. A gente tem plano de aumentar isso constantemente. A gente vai aumentando conforme demanda. Então, quando a gente já tem a agenda de um local lotada, além de alocar outros profissionais, a gente também pensa em expandir e de acordo com o aumento do número de vidas também em algumas localidades. Dentro do Keep Place, além dos procedimentos, ele também vai encontrar apoio para as suas demandas não relacionadas à saúde. Então, por exemplo, vamos pegar uma criança autista, por exemplo. A gente tem todo o atendimento de saúde que é necessário, mas às vezes a família tem dúvidas, por exemplo, mas como que eu consigo o Atende, que é o transporte, para levar minha filha para a clínica, para fazer as terapias? A gente também tem o suporte de uma assistente social, que vai auxiliar nessas demandas que permeiam a saúde, mas que não necessariamente estão diretamente ligadas à saúde. Então, a assistente social também orienta, acolhe essas famílias, intervém nos momentos em que a gente tem alguma situação de risco, de exposição, de violência, e também na orientação sobre regras, leis, benefícios, enfim, todas as outras demandas. Eu comentei do atendimento de criança, né? Todas as salas, todos os consultórios do Keep Place têm uma linha de médico também, para as crianças fazerem o atendimento junto com a equipe. Então, elas também examinam o bonequinho, ó, tá vendo que a gente tem o bonequinho? Então, examinam o bonequinho, fazem o atendimento junto, ganha um adesivinho depois da consulta de paciente corajoso, saiu de lá bem. E a gente tem uma série de cuidados para o acolhimento dessas pessoas, né? Então, por exemplo, na inserção do DIU, a gente entrega como brinde para todas as mulheres que inserem o DIU uma bolsinha de água quente. Então, ela sai de lá medicada, com a bolsa de água quente para cólica, que pode acontecer depois da inserção do DIU. A gente faz orientação para aleitamento materno durante o pré-natal. Então, as nossas enfermeiras também são formadas em aleitamento materno, fazem toda a orientação desse primeiro planejamento. A gente tem, durante a fase de introdução alimentar, orientação com a nutricionista para todo o planejamento e orientação da introdução alimentar. A gente faz planejamento familiar, então, para casais que pretendem ter filhos, estão planejando uma gestação, a gente também auxilia nesse planejamento familiar. Método contraceptivo, orientação para IST, enfim, todo o acolhimento também da saúde do adulto e do idoso. Na saúde do idoso, a gente tem a figura do terapeuta ocupacional bem presente para orientações sobre o domicílio, sobre prevenção de quedas, entra o educador físico também para fortalecimento muscular, cuidado. Então, percebam que a gente vai costurando todas as necessidades da pessoa, coordenando esse cuidado para oferecer uma saúde muito mais integral e que faça muito mais sentido para esse cliente. Uma dúvida que as pessoas costumam ter bastante em relação ao uso da Keep é como é a atuação durante a urgência e emergência, né? Então, eu vou direto para o pronto-socorro, eu contato a minha equipe, como que eu faço esse contato, como eu não faço? Dentro da urgência e da emergência, a gente dá uma dica básica que é, se o cliente tem condição
de aguardar. Se o cliente tem condição de pegar o telefone, ligar, falar com alguém, a gente sempre orienta que ele entre em contato primeiro com a nossa equipe. Para uma orientação, para ver se muitas vezes essa equipe vai conseguir esclarecer essa demanda, vai conseguir resolver esse problema sem precisar se deslocar ao pronto-socorro. Mas numa situação de acidente ou trauma, a nossa orientação é que ele vá sempre diretamente ao pronto-socorro. Sem barreira, sem dificuldade. As pessoas às vezes confundem essa ideia de ter o time de saúde como uma barreira para ele acessar o hospital. Mas não é assim que funciona na prática, tá? Eu gosto muito de reforçar isso com vocês. Por quê? A ideia é que ele tenha acesso ao melhor recurso que ele precise naquele momento. Então, vamos pensar a gente aqui hoje. Dia chuvoso, nublado, acordamos com dor de garganta. A maioria de nós não tem acesso a um médico de referência, concorda? Ou alguém aqui tem? Pode ligar para um médico hoje para falar sobre a sua dor de garganta. O recurso que a gente conhece é o hospital, é o pronto-socorro. Mas a gente sabe que hoje, num dia chuvoso, junto com a gente vai ter mais um monte de outras pessoas com dor de garganta também e mais todos os outros problemas. Então, hoje, uma demanda de baixa complexidade demora muito tempo para ser resolvida no pronto-socorro, porque o foco do hospital é a demanda de alta complexidade. Então, o que a gente faz dentro da equipe é oferecer recursos para que essa demanda de baixa complexidade seja atendida de forma rápida e eficiente fora do hospital. Então, entrando em contato através do KeepFone, o cliente vai ter direito a um atendimento, a uma consulta com o médico, uma telemedicina ou mesmo um encaixe na agenda presencial daquele dia para ele resolver aquela demanda de saúde sem precisar ir até o hospital. Passar ali 3, 4, às vezes até mais tempo dentro da fila de um pronto-socorro para receber o atendimento. Então, o que a gente destaca sempre é ele tem condição de ligar, né? Então, está conseguindo falar, está conseguindo dirigir, pode esperar 1 hora e meia, a gente solicita que ele entre em contato, porque aí esse tempo de 1 hora e meia vai ser suficiente para a gente já trazer uma resolução para o caso dele. Seja o encaixe na agenda, seja o retorno, seja uma teleconsulta, enfim. Fora disso, ele sempre vai poder ir para o hospital sem qualquer burocracia, apresenta a carteirinha e vai ter acesso direto ao hospital sem nenhuma barreira. Ele não precisa de autorização para ir para o pronto-socorro, não tem nenhuma burocracia para esse atendimento acontecer. Você quer complementar alguma coisa? Oi. É muito bom ouvir a Amanda, né? Porque você consegue viver aquilo que é a realidade nossa, né? Muitas vezes o atendimento humanizado passa. E quando ela fala de pronto-socorro, eu falo assim, gente, pronto-socorro é urgência e emergência. E quando a gente pensa, fala assim, ai, não dá tempo, aconteceu uma urgência, você vai para o pronto-socorro. E muita gente acha que tem que ter que a equipe de saúde tem que passar tudo, tem que falar com a médica. Não, urgência, emergência é o pronto-socorro. E o que eu posso resolver na palma da mão, né? Eu resolvo facilmente pelo aplicativo e vou encontrar uma médica, uma enfermeira que já tem os seus históricos, já sabe o seu histórico familiar, se tem colesterol, se não tem colesterol, porque esse é o propósito do prontuário eletrônico. O que vocês preferem? Ir num pronto-socorro, falar com um plantonista. Esse plantonista, muitas vezes, é um recém-formado, que está lá cumprindo o seu papel de residência, e aí chega lá, ele te conhece, ele sabe seus hábitos, ele sabe se você fuma, se você é sedentário. E aí, ou vocês preferem ligar para uma médica que te conhece, sabe seu histórico, e facilmente vai te prescrever com maior assertividade no diagnóstico. Sim. Então, ouvir a Amanda, eu sei, toda vez que eu ouço, eu vejo o quanto a gente cuida da pessoa, do indivíduo, na integralidade. É isso. É muito bom. É um atendimento humanizado, né? Acho que faz parte do nosso DNA da Almint, que é conhecer o nosso cliente, olhar como único. É isso, perfeito. Acho que é bem importante a gente destacar essa questão do atendimento humanizado e integral.
né? A gente tá falando de condições de saúde que exigem cuidado, né? Ninguém vai para o hospital sem precisar. Tenho certeza que ninguém sai daqui falando, eu vou lá matar o tempo, né? Quero me divertir um pouco. Então é muito importante a gente olhar para essas pessoas com o cuidado que elas merecem, né? E esse time faz isso muito bem. Aproveitando essa questão de falar de atendimento humanizado, destacar para vocês o quanto é criteriosa a seleção dos nossos profissionais. Então, além da formação acadêmica excelente que todos eles têm, da experiência profissional nessa área, também essa categoria pessoal. Como que eles cuidam das pessoas? Como eles olham? Então, o atendimento do time de referência é olho no olho mesmo, é acolhedor, é próximo, né? Então, o nosso profissional vai perguntar também sobre a família, sobre os planos, sobre os sonhos. Isso faz parte da saúde, isso também é saúde. E é muito comum que o cliente dê essa contrapartida, né? Então, eu vou trazer um exemplo para vocês de 2 pacientes nossos, né? 2 pacientes com patologia crônica que estavam ali com a saúde bastante debilitada. Um deles tinha acabado de ter diagnóstico de diabetes e uma senhora que já tinha um diagnóstico de diabetes, mas estava com a diabetes muito descompensada. E ela tinha planejado uma viagem com a filha dela para Jerusalém, no ano passado. Estava muito chateada porque a filha ficou preocupada, falou que era melhor elas não viajarem. E ela estava muito, muito, muito triste porque era um sonho dela fazer essa viagem com a filha. E aí todo o time entrou em ação para um plano de cuidados ali emergencial, né? Vamos cuidar dela. E em 3 meses a gente reabilitou essa saúde, regulou o diabetes, acompanhou ela durante a viagem à distância, ela fez a viagem, voltou super feliz, cheia de memórias, e agora continua aí toda a trajetória e plano de cuidados dela. O paciente recém-diagnosticado, também diabetes tipo 2, recém-diagnosticado, todo descompensado, também entrou numa trilha de cuidados aí bem completa, com nutricionista, psicólogo, educador físico, regulou. Ele é um dos pacientes que entra toda vez na teleconsulta junto com os cachorrinhos, para mostrar os cachorrinhos para a nossa equipe, para a nossa enfermeira, para a nossa médica. Então, a gente acaba fazendo parte da história das vidas das pessoas também. E esse time tem muito respeito por tudo isso. Eu acho que é importante a gente destacar isso para vocês. Como a gente também respeita muito o nosso profissional, dá muita condição para ele trabalhar, remunera de forma diferenciada, dá tempo para que ele faça esse atendimento, né? Então, a gente não vai propor que o nosso time faça consultas de 5, 10 minutos, muito pelo contrário. A gente dá tempo para que ele acolha adequadamente essas demandas, para que ele tenha tempo de conversar, investe muito em formação contínua, atualiza esse time o tempo todo para novas técnicas, para novos procedimentos e para que a gente resolva tudo de uma forma muito rápida, né? Então, eu dei o exemplo da pinta, por exemplo. Eu cheguei na consulta médica de rotina porque eu estou com dor de estômago. Mas a médica de família olhou essa pinta no meu rosto e falou, essa pinta está estranha, já vamos cauterizar? Na hora. A mulher tem intenção de colocar o DIU, está lá dentro da consulta que ela veio para a rotina, para olhar outras questões, está dentro do critério, dá para colocar o DIU hoje? Vamos colocar o DIU hoje, por que não? Por que não já fazer o procedimento hoje? Por que já não propor o cuidado hoje? Porque também isso faz sentido para a vida que a gente leva, para o nosso dia a dia. A gente não tem tempo de nada, mal a gente tem tempo de parar e olhar para esse cuidado, né? Eu dei o exemplo da alimentação saudável. Às vezes a gente não tem tempo literalmente de almoçar. Parar ali 1 hora por dia, almoçar com calma, planejar o prato, preparar nossas refeições. Quantos de nós aqui tem 2 horas livres toda noite para planejar a refeição? Não temos, né? A realidade da maioria de nós é sair daqui e fazer mais um monte de outras coisas. Estudar, trabalhar, cuidar de casa, dos filhos, enfim. Ou trabalhar mais um pouquinho ainda quando chega em casa. Então, esse cuidado que é rápido e resolutivo faz muito sentido para as pessoas, né? Um cuidado completo, integral. Vamos cuidar de todas as demandas ao mesmo tempo. Não vamos ficar deixando para depois, não vamos ficar encaminhando. Imaginem vocês saírem do consultório de um médico que vai encaminhar vocês para 5 outros especialistas. Qual é a chance da gente passar em todos esses especialistas? É mínima. Né, eu passar no oftalmo para cuidar do olho, no dermato para cuidar da pele, no gastro para cuidar do estômago, no prócto para cuidar do intestino. Isso é irreal, né? Então,
é diferente de a gente usar o especialista para tratar das demandas mais complexas e específicas e centralizar todo o cuidado num único time que vai me conhecer. Falando um pouquinho de contratual, né? Depois dessa aula, eu tenho certeza que vocês vão sair daqui rico de informações que vocês vão poder conquistar esse cliente com muita sabedoria da nossa entrega. É muito bom vender equipe, porque a gente sabe que a gente vai fazer uma entrega com excelência. E quando eu falo de contrato, gente, tudo que a Amanda comentou, tudo que a Amanda falou é um time que eles são omente. Eles são médicos. Eu não terceirizo essa massa principal, essa equipe de primeira. Então, o meu contrato, eu posso dizer sim, que é um contrato que não tem coparticipação. Porque uma vez que eu passo com toda a coordenação de cuidado, que a Amanda detalhou, deu uma aula para vocês de conceito equipe, não tem coparticipação, porque a médica e todo aquele time está acompanhando e coordenando o cuidado, não terá coparticipação. Mas não, eu não quero e não é obrigado a seguir a coordenação de cuidado. Ok, então essa pessoa vai ter a coparticipação. Porque ela vai, uma dor de cabeça ou uma dor de garganta vai parar no pronto-socorro, poxa, ela poderia ter resolvido na palma da mão muito mais rápido, né? Não perderia nem tempo 3 horas lá de pronto-socorro, passando por toda a triagem, ela vai ter a coparticipação no pronto-socorro. Ah, não, eu não vou seguir a coordenação de cuidado, eu não quero. A pessoa marca lá hoje no cardio, amanhã no endócrino, né? Como é o plano tradicional, a pessoa vai ter coparticipação, porque ela não está sendo gerenciada e acompanhada para se manter saudável. É isso. Deixa eu só complementar, Cris, um ponto importante. Esse encaminhamento também não é burocrático. Então, eu vejo que, às vezes, os times de vendas têm essa preocupação e o cliente também relata essa preocupação. Ah, mas toda vez que eu precisar de passar no médico, eu vou ter que passar primeiro no médico de referência? Não, não é assim que funciona. Então, primeiro, naquela consulta inicial com a enfermeira, ela já vai levantar as demandas de saúde e entender quais são os acompanhamentos que esse cliente faz. Vamos supor que ele já faça um acompanhamento específico com o psiquiatra. Nessa primeira consulta, a própria enfermeira já vai encaminhar o cliente para o psiquiatra. O objetivo da gente ter uma equipe de referência é a gente acolher as demandas para explicar para o cliente que ele não precisa, muitas vezes, de todos esses especialistas, porque a gente está acostumado a procurar um especialista para cada coisa. Só que aqui a gente tem um time que cuida macro, né, que cuida de todas as demandas. Então, na medida da necessidade, a gente vai encaminhar sem burocracia, sem dificuldade. É muito importante que vocês confiem no que a gente está falando, porque existem outras empresas, né, outras operadoras que colocam a figura do médico de referência como um barrador, né, como alguém que vai dificultar que você acesse triagem, exames. Né? Que não é o nosso propósito. Não, né? muito pelo contrário. Saudável. Então, o nosso médico vai discutir com o médico de referência do cliente, o nosso médico vai encaminhar para a rede credenciada. Às vezes, a gente discute o caso até com um médico que não é da equipe. Ah, eu estou acostumado com o meu médico cardiologista, pago tudo particular, gosto dele, faço acompanhamento com ele. Ótimo, ele continua cuidando das demandas cardiológicas e a gente vai cuidar de todo o resto, porque a gente não é só coração, né? A gente também tem um monte de outras demandas de saúde. Então, é importante vocês terem isso bem claro para vocês, que a gente não coloca a copay como forma de punir, ou de barrar, ou de dificultar acesso. Muito pelo contrário. Tanto que a gente tem uma aplicação de copay baixíssima. Né? Eu também coordeno essa parte da aplicação de copay. E a gente tem, o mês de abril, por exemplo, que a gente fechou no início desse mês, 4 pessoas com incidência de copay. É muito pouco, perto de toda a massa. Então, a gente realmente aplica copay em quem pretende usar como um produto convencional, que esse realmente não é o objetivo. É livre, né? A escolha do cliente. E falando um pouquinho de dos planos, né, que nós temos hoje na Equipe Saúde, a gente tem desde o produto, o acesso a
todos os planos são apartamentos, até o produto Conforto, Conforto Mais, onde já entra a São Luís, onde entra a Alta, a Fleury. Onde está? Está aqui. Você quer ficar com ele? E falando um pouquinho de produto, aqui é a nossa rede Keep Saúde. Se vocês, é importante destacar e lembrar que quando a gente entra no hospital, isso faz parte do nosso DNA da Umint, quando eu entro no 9 de julho, eu credencio ele na integralidade. O que seria isso? Se ele tem direito a pronto-socorro, tem cobertura. Se nesse hospital tem pronto-socorro clínico geral, pediátrico, ortopédico, ele vai ter cobertura em todos esses hospitais. Não tem aquela divisão, aqui é só maternidade, não, aqui nesse hospital é só cardiologia. Não, o que tem de especialidade lá dentro deste hospital, o cliente tem acesso. É dessa forma que a gente entra nos hospitais. E todos os nossos hospitais de São Paulo, porque é um produto regional comercializado em São Paulo e cidades limítrofes. E aí eu só não tenho Einstein Sírio, que não entrou na Keep Saúde, que aí já se classifica como produtos Umint. Então, desde o básico até o meu top, que já entra São Luís, toda a rede São Luís, inclusive quem mora no ABC, toda a rede São Luís, rede DOR, e na integralidade. Então, não tem diferença. Aqui é enfermaria, aqui é pediatria. Não, aqui não tem isso. Vocês não ficam confusos na hora quando vocês buscam um hospital que tem que ficar olhando lá, aqui é hospital geral, aqui. Não, é tudo. Tudo que tem lá tem cobertura. Laboratórios, eu já entrei com todos, né? E os nossos planos Keep PME, ele é efeito acumulativo. Então, eu tenho desde do básico, que é o acesso, e aí eu vou subindo para a categoria acesso, controle, cuidado, acesso, dinâmico, cuidado. E conforto mais. Então, eu vou acumulando hospitais. Regras de comercialização. É importante citar a regra de comercialização para vocês aí entenderem como funciona. Desde junho aí a gente iniciou, maio, né? Maio a gente começou aí e começamos a comercializar com uma vida, um titular sócio. Eu já faço contrato Keep Saúde. Se tem dependentes, aí sim, tem a tabela de um titular mais dependentes. Tem que ter, no mínimo, 6 meses de CNPJ, independente da categoria de CNPJ. Se é MEI, se é EIRELI, se é SA, desde que entre um titular sócio, eu já considero aí uma contratação de Keep Saúde. Vigência de 24 meses, né? Contratualmente, eu tenho uma multa se houver uma rescisão antes dos 24 meses. Eu aceito, sim, cônjuge, filhos, enteado, né? Filhos até 24 anos. Né? Eu tenho a tabela disponível para vocês até 58 anos. A partir de 59 anos, passa por uma precificação e uma análise técnica. Eu costumo dizer 3 abaixo de 58 anos para 1 acima de 59. É aonde a gente avalia. Inicia a avaliação e precificação. A minha vigência de contrato é o cliente que escolhe, só que a fatura sempre vence dia 10. Então, se começou antes, dia 20, 25, eu vou cobrar uma prorata até o dia 30 e inicia o mês completo do dia 1 até o próximo mês. Então, são 2 faturas. Uma fatura até o dia 30 e depois cheio com vencimento todo dia 10. Os benefícios, descontos, eu acho que vale relembrar, que faz parte do nosso DNA da Umint. Todos os produtos têm desconto em farmácia, que pode chegar até 40% nos medicamentos genéricos e os tradicionais, né? Na Drogasil e Droga Raia. Lembrando, comercialização São Paulo e cidade limítrofe. Mas, poxa, eu estou viajando, eu tirei férias, fui para Fortaleza, a urgência e emergência,
a pessoa paga e a gente dá entrada no reembolso, e eu vou reembolsar, e eu tenho um teto limitado até 250 mil. É um aditivo de cobertura adicional de urgência e emergência. Então, o foco principal é São Paulo, cidades limítrofes de residência, né? Mas teve uma urgência e emergência por reembolso. A melhor parte, né? Tudo que a Amanda comentou, a gente entende que é um produto que você tem que começar usando. O que a maioria de vocês já ouviram os clientes falando: eu tenho plano de saúde e não uso. Né? Todos nós já ouvimos e já atuamos dessa maneira. Né? Então, com a Keep não funciona assim, porque você já começa usando. E não tem o porquê eu ter carência, sendo que eu quero cuidar dessa pessoa, eu quero aproximar essa pessoa do meu time médico. Então, para consulta, exame simples, acupuntura, fisioterapia, terapia ocupacional, as avaliações nutricionistas, o educador físico, a fonoaudiologia, isento, zero. Porque uma vez que você aciona o nosso time de médica de família, ela já vai traçar um plano de cuidado. Então, eu tenho um plano para usar, para ser acompanhado. Então, carência zero, isso é argumento de vendas. Urgência e emergência, 24 horas, como qualquer outro. E oriundos de outras operadoras, por no mínimo de 12 meses. Operadoras como Amil, Bradesco, né, são as congêneres, Som, Unimed. A gente avalia redução de carência. Tá? No mínimo 12 meses na oriunda de outra operadora. Eu só avalio carências até 58 anos. Tá? Dúvida, gente, de plano apartamento para apartamento. Todos os meus produtos da Keep Saúde são apartamento. Eu não trabalho, o Grupo Omint não trabalha com enfermaria. Então, eu vou avaliar essa compra de carência vindo de apartamento. Dúvida, gente? Eu agradeço vocês pela oportunidade. Vamos conversar mais. Como eu combinei com o Zamboni, a gente vai estar vindo aqui mais. Eu quero estar presente com vocês, sentindo a necessidade de vocês. Esse treinamento, eu conversando pouco que eu fiquei aqui, desde que eu assumi a United, eu senti a necessidade de falar mais tecnicamente sobre a Keep Saúde, por isso que eu convidei a Amanda, porque não é um plano tradicional. Você pode ser vendido como tradicional, mas ele tem todo um plus, um diferencial. Sim. Que requer do corretor, requer do especialista falar a forma que a gente atende. Faz parte do nosso DNA, né, Amanda? É isso. Então, muito obrigada. Obrigada pela atenção de vocês. Obrigada para todos que participaram, e a gente vai complementando, né? Sim, é para isso que nós estamos aqui. A gente fica disponível também. De repente, hoje não tem nenhuma dúvida, mas vai começar a conversar com o cliente, podem trazer as dúvidas, os insights, que a gente também está disponível, aberta a construir isso junto com vocês. Tá bom? Muito obrigada. Obrigada.